Oi pessoal, eu sou a Larissa Mungai, sou especialista em desenvolvimento humano, sou facilitadora de vivências e sou uma das cofundadoras do Moporã. O Moporã é uma empresa social de educação voltada para o tema de autoconhecimento, que cria programas de transformação para ajudar as pessoas nos seus processos de empoderamento e encontrar seus próprios caminhos na vida. Eu estou super contente de ter sido convidada para participar do Vá Mais Longe, esse evento que está reunindo tantos especialistas em desenvolvimento humano, que vão trazer tantos conteúdos maravilhosos aí para ajudar você nos seus processos de desenvolvimento. E para mim está sendo uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência. E hoje eu quero passar essa próxima horinha aí conversando com vocês, contando um pouquinho da minha jornada, né? O tema da minha palestra é como você cria um negócio fazendo aquilo que você ama, né? Como empreender fazendo aquilo que você ama. E eu acho que eu não poderia compartilhar um tema que tivesse mais a ver com toda a minha história, né? Toda a minha trajetória, toda a minha jornada de transformação que eu vivi até hoje foi para conseguir chegar e empreender e criar uma empresa que fosse o exercício daquilo que eu acredito, o exercício daquilo que é meu propósito. Então eu vou apresentar para vocês hoje um processo de 9 etapas, né? As etapas que eu passei e que foram muito importantes passar de uma forma estruturada, consciente, para eu chegar e conseguir realmente abrir uma empresa que tivesse a ver com aquilo que eu amo fazer, com aquilo que é meu propósito de vida. E muito se ouve falar de empreender, né? Tem muitos materiais, muitas dicas, muitos cursos, muitos conteúdos para as pessoas empreenderem, mas quando a gente pensa do negócio para frente, né? Planos de negócios, estratégias. O que eu quero conversar com vocês aqui hoje é o que vem do negócio para trás. Qual é o processo que o empreendedor precisa passar, né, de forma muito consciente para ele conseguir, no final, abrir um negócio que tem a ver com o que ele faz, com que ele se sinta seguro que realmente tocar um negócio que tem a ver com o propósito de vida dele. Então, a partir da minha história, a partir do meu conhecimento, da minha formação, que sempre foi em desenvolvimento de pessoas, eu quero compartilhar essa jornada, essa etapa, esse processo de 9 etapas para você chegar, enfim, ao empreendimento que você ama, que é exercício do seu propósito. Então, antes disso, vou contar um pouquinho da minha história para vocês, porque acho que fica mais fácil de entender como que tudo isso me levou para onde eu estou hoje, né? Eu sou administradora e talvez não por uma opção totalmente minha, eu acho que justamente na época da faculdade, na minha escolha de decidir que curso que eu faria, tal, que foi acho que o primeiro momento que eu realmente tive né, aquele embate entre o que eu queria fazer ou o que eu podia fazer e o que eu podia fazer naquele momento da minha vida, né? Eu prestei vestibular muito cedo. Eu tinha 16 anos na época. Eu tava na escola adiantada, né? Eu estava um ano adiantada na escola, já estava desde o ensino fundamental. E aí acabou que eu me formei no colégio e eu tinha 16 anos, já estava na época de prestar vestibular. E acabou que nessa mesma época, quando eu saí da escola, minha família ela vivia uma crise financeira muito forte, né? A gente passou por bastante dificuldades numa época e aí a minha escolha foi muito baseada no que eu precisava, como que eu poderia ajudar minha família. E aí eu falei, bom, eu preciso escolher um curso que eu tenha mais chances de conseguir um retorno mais rápido, né? Conseguir me empregar mais rapidamente. E naquela época, imagino que muitos de vocês devem ter passado, eu estava entre fazer moda, psicologia, que no final depois se tornou algo que eu queria realmente ter feito, e administração. E aí eu falei, bom, acho que a administração, frente ao cenário que eu vivo, frente à situação que minha família se encontra, é aquele que eu vou, aquele curso de formação que vai me dar um retorno mais rápido. E aí eu prestei vestibular para administração, passei, inclusive eu passei com uma bolsa de estudos, né, e isso também foi o que me fez concluir a faculdade, chegar até o final da faculdade, né, porque eu tinha uma bolsa, não precisava pagar a faculdade. Então eu entrei no curso e não era realmente, o curso de administração não era aquilo que me brilhava os olhos ou que mexia com o meu coração, mas como eu entrei, eu decidi fazer o curso da melhor maneira possível, do começo ao fim.
da melhor forma que eu pudesse fazer. E aí, como eu já esperava, assim, né, eu comecei a trabalhar logo no comecinho da faculdade. E desse começo da faculdade, até por uma questão de necessidade, eu acabei fazendo muitas coisas, né? Então eu trabalhei na própria faculdade, eu apliquei prova, eu dei aula, eu trabalhei com assessoria de imprensa, eu trabalhei em banco, eu trabalhei com evento, eu fui distribuir panfleto na rua, eu fui até Cinderela de buffet infantil, né, pra vocês terem uma ideia. Então, eu realmente fiz de tudo, né? Mas foram experiências muito interessantes e muito ricas, né? Porque você se jogar em tantas atividades diversas, com certeza você vai tirar muitos aprendizados. E para mim, o que foi muito válido de todas as experiências é que eu comecei a perceber um padrão de satisfação, né? Quando eu estava lidando com pessoas e eu podia, de alguma forma, ajudar no momento dela, enfim, em alguma transformação que aquela pessoa vivia, eu senti uma satisfação imensa, absurda. E aí eu percebi que poderia ser um caminho na minha vida trabalhar com pessoas, né? Era uma coisa que me fazia tão bem, era uma coisa que eu fazia bem, né? Eu acho que um dos talentos que eu tenho é esse tato para lidar com o ser humano. E aí eu falei, bom, nessa época eu quis desistir do curso, falei, não, vou parar, vou fazer psicologia, que eu acho que pode ser um caminho, mas aí a pressão financeira e a pressão familiar, né, não desiste, vai até o final, fez com que eu continuasse o curso até o final. Eu tinha a bolsa e tal, eu falei, bom, eu vou concluir. Mas, como é que eu posso concluir esse curso e direcionar a minha carreira para aquilo que me parece ser um caminho bacana, né, que me parece ser algo que me motiva, que me dá energia, que é trabalhar com pessoas. E aí eu fui, dentro ali do curso de administração, eu fui direcionando a minha carreira para trabalhar com pessoas. Então eu fiz especializações, na própria faculdade tinha alguns cursos extras, eu fiz algumas coisas relacionadas a recursos humanos e tal. E na época eu prestei uma vaga para entrar na Natura, tinha aberto uma vaga lá para a área de recursos humanos, mais especificamente com educação corporativa. E eu prestei a vaga e passei. E aí começou, de fato, uma nova fase na minha vida, né? Acho que tanto pessoal quanto profissional. Então, aí entrei na Natura e aí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de pessoas, né? Mais especialmente focado em desenvolvimento de jovens líderes, estágio, aprendiz e trainee. E lá pra mim a Natura foi assim uma escola. Uma escola, uma empresa que me proporcionou muitas coisas, que abriu minha cabeça de uma forma incrível. E naquela época, junto com esse desenvolvimento profissional muito acelerado que eu tive na Natura, eu fiquei 6 anos lá eu tive um crescimento bastante acelerado porque eu realmente gostava do que eu fazia, eu me joguei de cabeça no tema, né, de pessoas. Eu comecei um processo interno muito forte, de me conhecer, de me aprofundar. Então esses 6 anos que eu passei lá foram 6 anos visitando, o que eu digo, as minhas profundezas, as minhas cavernas, indo atrás do que realmente eu gostava de fazer e colocando de lado aquilo que não me satisfazia. E foi um período de crescimento absurdo que eu tive lá. E eu realmente mergulhei nessa. Eu falei, não, eu vou me conhecer, eu vou a fundo, eu vou me descobrir. E tudo isso também eram uns temas que eu trabalhava com as pessoas lá, então foi um processo duplo, né? Eu estava sempre vendo os processos de transformação das pessoas e estava mergulhada muito fundo no meu processo de transformação. Até que chegou um dado momento que, por conta de todo esse processo que eu vivi, eu resolvi que ali não era mais o lugar onde eu devia ficar. Um valor muito forte meu de liberdade, de autonomia, gritou. E por mais que aquele lugar tivesse me proporcionado tantas coisas incríveis e que eu sabia que se eu continuasse ali, a minha carreira ia continuar deslanchando, eu já estava ganhando bem, eu já estava, né, solidificando uma carreira lá, eu resolvi pedir demissão.
Na verdade, eu não resolvi pedir demissão assim do nada. Eu já vinha num processo de um ano, mais ou menos, me estruturando de como que eu poderia pegar esse meu propósito, esses meus talentos e empregar dentro de um projeto meu, né, que tivesse realmente a ver com o que eu acredito e que eu pudesse fazer aquilo de forma autônoma, que eu pudesse trabalhar seguindo aquilo que eu acho que seria o melhor. Dentro de uma empresa, obviamente, você tem regras, né? Então, esse processo meu fez eu perceber que eu não queria continuar dentro daquele espaço. E aí veio aquele momento de choque das pessoas, né? Eu pedi demissão de uma empresa onde eu estava para ser promovida de novo, onde eu estava super bem, né? Com uma estabilidade, muitas pessoas, né? Para muitas pessoas isso é super importante. E eu falei, não, eu não quero, eu quero empreender, eu quero ter mais autonomia, eu acho que eu tô fortalecida para fazer esse movimento. E foi uma decisão que, por mais que, óbvio, né, sempre você abre mão de coisas, eu me senti muito bem de ter feito. Né? No último dia que eu fui lá, porque eu pedi demissão, eu fiquei um mês trabalhando, eu fui e as pessoas chorando e eu não estava triste de estar saindo de lá, eu estava extremamente segura, íntegra, alinhada, eu estava tomando a decisão certa, eu sentia que era a decisão certa. Então, por mais que as pessoas tenham se espantado, eu fui lá e me meti de cabeça. E eu sei que para eu ter feito isso, para eu ter tido segurança, estava me sentindo muito forte para ter tomado essa decisão, foi necessário eu ter me trabalhado internamente. Foi eu ter saído de lá com a segurança de que o meu projeto ele estava totalmente alinhado com aquilo que eu sei fazer e com aquilo que eu quero fazer, né? E que o mundo também precisa. E é exatamente esse processo que eu passei, que me fortaleceu, que fez com que eu desse esse salto, que eu me atirasse, né, no escuro, que eu realmente pulasse desse trapézio, né, dessa barra de segurança de uma forma muito tranquila. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, para a gente começar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta assim para vocês, né? Uma pergunta só para a gente começar a refletir um pouquinho sobre temas que são muito importantes a gente considerar, né? Então, eu quero que vocês pensem aí do outro lado da telinha. Eu vou dar nome de quatro pessoas muito emblemáticas, né? Henry Ford, Ayrton Senna, Charlie Chaplin e Che Guevara. E eu quero que você reflita e responda aí internamente o que essas quatro personalidades, que são tão distintas entre elas mesmas, têm em comum. Né? O que Che Guevara, Henry Ford, Ayrton Senna e Charlie Chaplin, né, em suas áreas, diferentes épocas da história da nossa humanidade, o que essas pessoas tinham em comum? Acho que essa daí é bem fácil, né? Então essas quatro pessoas, essas quatro celebridades, elas foram muito, muito bem sucedidas naquilo que elas se propuseram a fazer, né? Henry Ford na área da indústria, Ayrton Senna na área da pilotagem, né, de automobilismo, Che Guevara no seu processo de revolução cubano, e Charlie Chaplin foi uma personalidade que revolucionou a indústria do cinema. Em áreas totalmente diferentes, personalidades totalmente diferentes, mas foram quatro personalidades que de fato foram muito bem sucedidas pelo que elas fizeram, e até hoje elas são lembradas por esse sucesso. E aí vem uma segunda pergunta que eu quero deixar para você, que é a seguinte: o que é sucesso para você? Muito provavelmente essas quatro personalidades elas tinham uma definição de sucesso própria e muito provavelmente diferente entre si, né? Talvez o que era sucesso para o Che Guevara não era sucesso para o Henry Ford e vice-versa, né? Cada pessoa tem a sua própria definição de sucesso. Eu não vou dizer qual que é a minha definição de sucesso, porque senão eu vou te dar de bandeja e eu talvez não faça você refletir sobre a sua própria definição de sucesso. Mas se eu puder te dar uma dica, seria a seguinte: escreva a sua definição de sucesso.
Coloque num papel, anote, escreva, porque quando a gente escreve, a gente coloca as coisas para fora dessa forma, a gente toma consciência de certas coisas que, né, talvez quando a gente não expõe, que ficam só na cabeça, a gente não saiba exatamente. Então escreva a sua definição de sucesso, talvez não, muito provavelmente ao longo da sua vida, essa definição de sucesso ela vai mudar, né? Então escreva e sempre que possível revisite aquela definição de sucesso que você escreveu. Se aquilo continua fazendo sentido para você, se outras coisas foram incorporadas na definição de sucesso para você, né? Então faça esse exercício, pare por um momento e escreva o que significa sucesso para você. E feita essa reflexão do que significa sucesso para você, que independe do que eu acho, né? Ela é uma definição totalmente sua. A ciência, ela comprovou que independente das definições de sucesso que as pessoas tenham, só existe um fator que coloca as pessoas na rota do sucesso, né? Atingir o que eu realmente quero. E isso depende da sua definição. Existe um fator. Esse fator não é beleza física, não é inteligência, não é inteligência cognitiva, não é inteligência emocional, não é força, não é habilidade, não é QI, né? Que indica, né, nossa famosa rede de relações. O único fator que prediz sucesso é algo que você já sabe. Todo mundo já te disse. Você vive cercado de exemplos de pessoas que vivem isso, que já te falaram, isso está bem embaixo do seu nariz, mas a nossa sociedade ocidental é cética, né? Ela precisa de um carimbinho ali do cientificamente comprovado para a gente realmente acreditar que alguma coisa é verdade, né? E no caso, a única coisa que prediz sucesso, você vai saber o que eu estou falando, é determinação. Determinação. E quem é que está falando que determinação é o único fator que prediz sucesso? A Angela Lee Duckworth, ela é uma pesquisadora do laboratório da Universidade da Pensilvânia e ela durante muitos anos estudou o que faz pessoas serem bem-sucedidas nas suas áreas, né? Então foram feitos uma série de estudos com grupos de estudantes, vendedores de lojas, crianças, idosos, grupos militares, enfim, grupos com características bem diferentes entre si. E ela sempre fazia essa pergunta, sempre questionava, né? Foram anos de estudos questionando quem aqui é bem-sucedido e por quê. E sempre a resposta era a mesma, né? As pessoas que são bem-sucedidas em suas áreas são aquelas que são as pessoas mais determinadas. E o que significa isso? A própria Angela, ela dá uma definição que é a seguinte: determinação é a paixão e a perseverança em objetivos de longo prazo. Então significa o seguinte, que as pessoas que são determinadas não são aquelas que enxergam a vida como uma corrida de 100 metros, né? São aquelas pessoas que veem a vida como uma maratona, que sabe que tem que ser um passo de cada vez, né? Sempre em direção daquilo que eu quero, um dia após o outro, mas sempre colocando energia para a realização do meu sonho. Meu sonho tá lá, o caminho tá aqui, eu tô me divertindo no caminho, mas eu tô sempre caminhando tranquilamente em direção àquilo, né? As pessoas que são determinadas são aquelas que reconhecem que elas precisam perseverar no caminho delas e dar um passo após o outro. E você já sabe disso, né? Eu tenho certeza que eu vou citar algumas pessoas, mas você pode citar N outras pessoas que por serem determinadas atingiram o sucesso. Mas a gente tem exemplos aqui no nosso próprio esporte, né? Esporte é um exemplo bastante emblemático de pessoas bem-sucedidas. Então, o Michael Jordan, ele era um cara extremamente determinado. Ele era famoso, inclusive, por ficar treinando até mais tarde depois dos seus colegas. Então era um cara que super determinado. O Pelé era famoso por ficar no treino depois que acabava. Michael Jackson, não sei se vocês assistiram aquele filme This Is It, né? O cara era extremamente determinado, ficava ensaiando e as pessoas ali no vídeo comentam, né? Fazem nas entrevistas e comentam que ele desde pequenininho era um cara que ficava lá persistindo, ensaiando. Então a gente está recheado de exemplos. Eu quero ler uma frase para vocês dessas personalidades. O Pelé, olha uma frase do Pelé que
deixa bem emblemático essa questão da determinação. Quanto mais difícil a vitória, mais gratificante é a felicidade de ganhar. Então, tipo, né? O cara é extremamente determinado. O Oscar Schmidt. Vocês já viram muitos jogadores melhores do que eu, mas não vou ver nenhum que tenha treinado mais e que tenha tanta obstinação pelo basquete. Um outro exemplo desses que eu falei, o Michael Jordan. Algumas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam que algo aconteça, outras fazem acontecer. E aí por aí vai. Tem muitos exemplos de frases ilustres, né? O Muhammad Ali, o maior boxeador da história, né? O cara, olha a frase dele: a força de vontade deve ser mais forte do que a habilidade. Então, assim, a habilidade obviamente conta, mas ela não está em primeiro lugar, né? O que está em primeiro lugar é a força de vontade do cara de vencer, é a determinação. Então agora você já sabe que determinação é o único fator que prediz sucesso, comprovado cientificamente na vida de qualquer pessoa. Legal, né? E por que algumas pessoas são determinadas e outras não? Né? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Por que algumas são? E as pessoas que não se sentem determinadas, como que faz para você ativar essa motivação interna de determinação? E é exatamente isso que eu quero falar para vocês. Porque você só empreende, você só abre um negócio se você é muito determinado. Porque empreender é uma corrida, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Né? Você tem um objetivo e é todo dia caminhando, persistindo atrás do seu objetivo. Para mim, ativar a motivação interna é você estar consciente do seu propósito de vida. Né? Você só ativa... Na verdade, assim, eu acredito que toda pessoa, qualquer pessoa, ela vem com um reatorzinho nuclear de energia, de motivação, de vontade de fazer acontecer dentro de si, né? Mas por uma série de questões, pelo ambiente onde a gente vive, que a gente acaba sendo podado por uma série de coisas, criação, a escola, a gente acaba se distanciando desse reator nuclear que a gente tem aqui dentro da gente, essa força que a gente tem para fazer as coisas acontecer. E parece que às vezes fica muito difícil você retornar para aquilo, né? Você conseguir se reconectar com essa energia, né? E agora eu quero começar então a falar desse modelo de 9 etapas para empreender, né? Porque eu acho que a primeira coisa que você precisa saber para você poder empreender, para você poder abrir um negócio, é o seu propósito de vida. E ele não surge assim do nada, meu propósito. O propósito ele surge de muita reflexão, muita autoinvestigação e de muito olhar para dentro, né? E a primeira coisa que a gente precisa olhar para entender o nosso propósito são os nossos valores. O que é valor? Valor, eu gosto de uma definição que é o seguinte: o valor é aquilo que é inegociável para você. Todas as decisões que você for tomar na sua vida, inclusive as mais difíceis, elas vão ser orientadas e vão ser tomadas a partir do seu conjunto de valores. Né? Aquilo que para você é importante, que você não abre mão, que você não negocia, é o que vai fazer você tomar as decisões da sua vida. Né? E por mais difíceis que sejam essas decisões, quando você toma uma decisão baseada no seu grupo de valores, você se sente íntegro, você sabe que você fez a coisa certa. Um exemplo da minha história de vida foi quando eu pedi demissão, né? Era um ambiente legal lá, mas eu estava muito consciente que um valor muito importante para mim, que faz parte do meu grupo de valores principal, é autonomia, é liberdade, né? Para mim tá ali muito, muito próximo. E naquele ambiente, por mais que me desse estabilidade, que poderia ser um valor importante para mim, mas entre estabilidade e liberdade eu prefiro, né, neste momento da minha vida, ficar com a liberdade, eu tomei a decisão de não ficar lá. E por mais que tenha sido uma decisão difícil, que eu abri mão de estabilidade, de um salário fixo, de ter ali um espaço controlado, estruturado para eu poder exercer minhas atividades, das pessoas que eu me relacionava,
eu tomei a decisão de forma muito íntegra, muito satisfeita, muito tranquila, né? Então a primeira coisa que você deve saber para você poder encontrar o seu propósito de vida é quais são os seus valores. Então, terminada essa palestra, se você quiser fazer essa reflexão agora mesmo, pensa no seguinte: você consegue nomear o seu principal valor, aquilo que para você é o mais importante na sua vida agora? Consegue? Então, se você quiser, eu sugeriria de fazer esse exercício, porque ele é extremamente revelador, né? Quando a gente olha e a gente torna consciente, a gente coloca no papel que aquilo é importante para mim e que eu não abro mão disso na minha vida, eu posso abrir mão de outras coisas, mas disso eu não abro, parece que a gente se sente mais aliviado, mais íntegro, né? Aquilo é realmente aquilo, é por ali que eu vou seguir. O segundo elemento que é extremamente importante para você encontrar, definir o seu propósito de vida, é você ter consciência dos seus talentos, né? Eu vou ler uma definição de talentos para você. Essa definição, ela tá no livro Descubra Seus Pontos Fortes, do Marcus Buckingham. É uma referência que a gente inclusive usa nos nossos cursos, tal, esse livro. Ele é bem bacana, se você quiser fazer um teste, de repente, porque esse livro, ele é um livro, né, que fala dos pontos fortes. No final do livro, você tem um teste que você pode fazer, um assessment, tem um código que você pode entrar na internet e fazer o código, e aí a partir desse assessment você consegue, ele faz a listagem dos seus principais talentos. É muito bacana. E ele ele dá a seguinte definição de talento: o talento é qualquer padrão recorrente de pensamento, sensação ou comportamento que possa ser usado produtivamente. Assim, se você é instintivamente curioso, isso é um talento. Se é competitivo, isso é um talento. Se é sedutor, isso é um talento, né? Então, uma coisa que é importante lembrar é algo que possa ser usado produtivamente, né? O talento, acho que eu não falei isso, diferente dos valores, ele é nato, você nasce com o seu talento. Os valores não, os valores eu acabei não mencionando, mas os valores, eles mudam conforme o momento da sua vida, né? Então, para mim, naquele momento onde eu pedi demissão, liberdade era um valor importante. Por quê? Porque hoje eu sou solteira, eu ainda sou uma pessoa nova, eu queria explorar o mundo, queria, né, trabalhar do meu jeito e tal. De repente, para mim, daqui a alguns anos, quando eu já tiver uma família constituída, estabilidade acaba subindo ali no topo da lista e talvez eu não teria tomado essa decisão. Então, valores, eles vão mudando de acordo com o nosso momento de vida, né? E isso é normal. De repente, se você perdeu e foi demitido do seu emprego, você está passando por uma situação financeira complicada, talvez o seu grupo de valores mude naquele momento da sua vida. Já talento, né, voltando agora para o talento não. O talento é algo que você nasce com ele e você vai morrer com ele. Você pode não reconhecer um talento durante a sua vida, mas ele existe e ele está lá. Por isso que é tão importante parar para fazer essa reflexão também de quais talentos você tem e que você pode entregar para o mundo. E por que os talentos, eles são, eu gosto de falar que eles são permanentes e únicos, né? O que acontece? Quando a criança nasce, até os 3 anos de idade mais ou menos, o cérebro da criança, ele se desenvolve de forma desproporcional aos outros órgãos. Então ele cresce muito mais do que os outros órgãos do nosso organismo. É como se ele fosse uma esponja, né? Captando tudo, um monte de informação, uma série de coisas que a criança aprende. Quando chega na idade dos 3 anos, o cérebro começa a diminuir a velocidade desse crescimento e ele até diminui, porque se você continuasse crescendo, né, o seu cérebro continuasse crescendo na velocidade que ele crescia, hoje você, por exemplo, seria incapaz de tomar uma decisão. Você teria tanta informação, você saberia tanta coisa que você não conseguiria decidir nada, né? E aí quando a criança entra nessa fase, que o cérebro ele encolhe, o que acontece? Algumas ligações neurais, elas vão se fortalecendo, né? As ligações que são mais fortes, né? Os caminhos mais fortes, as coisas que a criança tem mais facilidade em fazer, que são as conexões neurais mais fortes, elas começam a se fortalecer e as outras começam a sumir. A ligação entre esses neurônios, elas começam a desaparecer.
Isso é o caminho da eficiência energética. E é ali aonde você tem facilidade para fazer alguma coisa que mora o seu talento, né? Por isso que os talentos das pessoas eles são diferentes entre si, porque até essa idade cada pessoa tem uma criação, tem estímulos diferentes, vive numa família diferente, né? O contexto ali são diferentes, então os estímulos, né, para gerar os talentos eles vão variando de acordo, né, pessoa para pessoa. Então é aí que surgem os talentos, por isso que os talentos eles são permanentes, inatos. O que acontece ao longo da nossa vida é que a gente vai crescendo e, enfim, a gente vai entrando em um contexto social, um contexto educacional, né, onde as crianças são tratadas todas iguais, né, todo mundo senta ali, vai aprender exatamente as mesmas coisas e não é levado em consideração esses talentos, né. E o que acontece é que a criança, o adolescente e o adulto começa a se distanciar daquilo que é o talento dele, né? Às vezes ele não sabe nem reconhecer que era alguma coisa que ele sabe fazer bem. Então, quando a gente fala de talentos, a gente sempre vai olhar para a infância da pessoa. A gente sempre vai tentar reconhecer no que ela era boa quando ela era criança. Porque por mais que aquilo esteja apagado, está ali. E se você voltar a estimular e voltar a tentar desenvolver, com certeza é um talento que vai ser manifestado. Para você conseguir identificar um talento, tem 5 coisas que é importante você considerar. Então a primeira delas é potencialidade. O que significa isso? Que eu já acabei de dizer. Não é algo que ninguém tenha me ensinado, não é uma habilidade. É algo que de forma muito natural eu já sabia fazer, eu sempre soube fazer. O segundo deles é repetição. Não é, quando eu faço bem aquilo, não é um evento isolado. Eu fiz bem uma vez e depois eu não consigo fazer de novo. O talento é alguma coisa que você consegue repetir sempre bem feito, né? Você consegue fazer repetidas vezes aquilo lá bem feito. A terceira dica, que eu acho que é uma das mais importantes, é o prazer. Quando você exerce um talento seu, você tem um feedback de satisfação instantâneo, porque você faz bem. Então você tá ali entre o limite, né, do tédio e da sua habilidade. Então não é alguma coisa que é tão difícil para você fazer que você desiste, mas que não é tão fácil que você fica entediado. Você te dá prazer, você consegue fazer e o feedback instantâneo é muito rápido, você gosta de fazer aquilo. O quarto deles é valorização. Então, é algo que você faz e que outras pessoas valorizam. Nossa, como você fala bem, né? Se comunica bem em público. Ou como você tem um senso estético, né? Você se veste bem, sabe combinar cor, sabe combinar textura. Enfim, é algo que os outros reconhecem em você, que você faz bem. Quinto e último é facilidade. Então, é aquilo que eu falei, é algo que você consegue fazer facilmente. Então, os 5 fatores para você identificar os seus talentos são prazer, potencialidade, repetição, valorização e facilidade. E aí tem a última dica para você identificar os seus talentos, que para mim ela é a mais emblemática. Talvez você já tenha ouvido falar em pessoas que entram em estado de flow, né? O estado de flow, acho que é a manifestação do seu talento sendo exercido ali na plenitude dele. O que é o estado de flow? Você já assistiu algum filme, algum vídeo onde você vê uma pessoa tocando um instrumento, onde ela está tão envolvida naquela atividade que você consegue até visualizar no rosto dela aquela expressão de prazer, né? O cara tocando guitarra enfim... correndo, pessoas que são esportistas e que correm maratonas, né, que elas estão tão concentradas na atividade que elas estão exercendo, isso é estado de flow. É quando você você está usando um talento seu e é tão prazeroso que você entra num estado de flow, ou seja, você e a atividade são uma coisa só. Você perde a noção temporal, né, de tempo e espaço. Caramba, passou tanto tempo, você não está prestando atenção nisso. Quando você está num estado de flow, você não pensa que você tem uma lista de supermercado para fazer daqui 1 hora. Você está envolvido na atividade de uma forma muito, muito intensa, né? Hoje, isso não é expressão de talento, mas é interessante você reconhecer para entender do que eu estou falando.
Uma forma de você entrar em flow induzida, né, que é o que a gente chama, é quando você joga videogame, né? Outra coisa importante que eu esqueci de falar, para falar do videogame, quando você está em estado de flow, você está no limite, como eu disse, do talento, entre a sua habilidade e o tédio. Então, por exemplo, quando você joga videogame, você está ali numa fase, né? Você está numa fase que não é tão difícil que você consiga passar, mas não tão fácil que você, né, não queira mais jogar. E aí você vai jogando e passando de fase, a dificuldade vai aumentando, né? E você, mas sempre suficiente para que você consiga passar de fase. Então, o videogame ele é justamente para te colocar nesse estado de concentração na atividade. Então, flow é um dos elementos mais importantes para você identificar um talento seu. Então, se eu puder dar uma dica para você, olha lá para a sua história de vida, para a sua infância, e pensa no momento que você esteve em flow. Ou tente se lembrar do que você era elogiado quando você era criança, o que as pessoas falavam que você fazia tão bem, né? Então, talento é o segundo elemento para você identificar o seu propósito de vida. O primeiro são os seus valores e o segundo são os seus talentos, aquilo que você faz bem e aquilo que você valoriza. E agora a gente chega no terceiro elemento primordial para você identificar o seu propósito de vida, que é a sua visão de longo prazo. E eu quero ler uma frase para vocês. Essa frase é do Shikamura Hao. Sua vida inteira, incluindo a realidade que está ocorrendo, é um conjunto de histórias que você contou a si mesmo e continua a contar. O que significa isso? Para o seu cérebro, ele não distingue a realidade de um sonho. Então, o que significa isso? Imagino que talvez você já tenha passado por isso. Sonhar com alguma coisa que foi tão real que você acorda meio assustado, assim, tipo, aquilo aconteceu mesmo? Foi um sonho, não foi? Ou se lembrar de alguma coisa, né, que aconteceu e você fica com aquela dúvida se realmente aconteceu ou não, ou se foi um sonho na sua vida. Por quê? Porque o seu cérebro, ele não distingue a realidade de um sonho. Então, todas as histórias que você conta para o seu cérebro são reais. Para o seu cérebro são reais. E se elas são para o seu cérebro reais, você pode criar essas histórias. Por isso que é tão importante que você tenha a sua visão de longo prazo. O que significa? Não é você na sua cabeça ali, eu quero, tal. É você realmente escrever, imaginar como você quer estar daqui, por exemplo, 50 anos. E faça uma reflexão assim, como eu quero estar? Eu quero estar com esses bens materiais, eu quero ter conquistado essas coisas, eu quero ter deixado exatamente esse legado, eu quero ter construído isso, eu quero ter estabelecido essas relações. É muito importante que você consiga visualizar o filme que se passa na sua cabeça do futuro que você quer para a sua vida, né? Então, faça uma reflexão, né? Feche os olhos e comece a fazer uma visualização da sua vida quando você estiver no fim dela, sei lá, com 80 anos. E olhe para trás e veja tudo o que você quer construir, porque quando você coloca essa imagem no seu cérebro, você começa a projetar energia para ir em direção a ela, né? Então, por isso que a visão de longo prazo, ela é tão importante, porque ela significa o legado que você quer deixar e você precisa ter consciência desse legado para você colocar, para você conseguir construir qualquer coisa nesse mundo. Você precisa saber o que você quer deixar, porque se você não souber o que você quer deixar nesse mundo, você não sabe o que você precisa construir, né? Não é mesmo? Então, a visão de longo prazo, ela é o terceiro elemento que forma o seu propósito de vida. E eu te garanto que da junção dos seus valores, aquilo que você não abre mão, dos seus talentos, que é aquilo que você faz bem, e da sua visão de longo prazo, que é o legado que você quer deixar da sua vida, você consegue identificar o seu propósito de vida. Que é por que eu estou aqui, a serviço do que eu estou nesse planeta, o que eu preciso realizar, o que eu quero realizar, o que eu tenho que realizar. E quando você tem né, eu digo que o propósito de vida não é um negócio que vem assim no formato de uma luz maravilhosa e divina que cai na sua cabeça, que né, você identifica o que é. Não, ele é exatamente como eu disse, o trabalho
de você se auto-investigar, de você buscar na sua história, né, elementos que te realmente fortaleçam e que traga à tona essa energia que você tem concentrada, que está lá adormecida dentro de você, né? E quando você tem consciência do seu propósito de vida, a vida se torna muito mais fácil. Você toma as decisões de uma maneira muito mais segura, muito mais tranquila. Quando você tem consciência do seu propósito, você tem um senso de integridade, né? O que eu falo está alinhado com o que eu penso e está alinhado com o que eu faço. Né? As decisões na sua vida, elas vão se tornar muito mais intuitivas. Você tem uma sensação assim de estar no jogo, sabe? Eu sei aqui eu vim, eu sei para que eu tô aqui e vambora. Passa a bola que é comigo e eu vou tocar essa, né? Então, por isso que é tão importante essa reflexão, esse processo, porque é ali que você vai ativar sua motivação interna. Descobrindo o seu propósito, você consegue acender esse reator. Porque não importa como você tem aqui que concretizar ele, você sabe que você veio, você vai encontrar, a motivação ela vai estar ali sempre acesa para você conseguir concretizar isso. Agora vem a segunda etapa dessa metodologia, desse processo de 9 etapas. Então a gente falou da primeira parte, onde a gente falou que para você empreender, você precisa descobrir o seu propósito de vida, e isso vem de um exercício de identificação dos seus talentos, dos seus valores e da sua visão de longo prazo. O segundo momento, né, quando você já está com essa motivação acesa, é você começar a aterrissar isso. Legal, a gente está eu descobri meu propósito, mas eu preciso sobreviver, eu preciso transformar isso, eu preciso aterrissar, eu preciso transformar isso numa forma de me sustentar, de ganhar dinheiro, enfim, né, todo mundo precisa viver a vida. E a segunda etapa, né, feita essa reflexão interna, você vai continuar refletindo, é você entender o seu propósito, a motivação para fazer. Aí a gente já começa a falar um pouco do seu eu exterior, né? A gente falou muito do que você, de reflexões internas, de mundo interno, agora a gente já começa a transferir esse propósito para fora. O quinto elemento que você precisa entender para você começar a empreender, você precisa ter consciência, são as suas competências. E as suas competências, elas, diferente dos talentos, né? A competência, na verdade, ela é uma combinação entre o que eu sei fazer bem, que são os meus talentos, e alguma habilidade que você aprendeu. Então, por exemplo, Vou te dar um exemplo. Eu sei dirigir carros. Eu tenho a habilidade para dirigir carros. Me ensinaram, no final de escola, aprendi, tirei minha carta, eu sei dirigir carros. Mas eu não tenho a habilidade, eu não tenho o talento para ser competitivo. Eu não tenho o talento da competitividade. Então, eu jamais, por exemplo, teria competência para ser uma pilota, né, de kart, por exemplo. Porque eu tenho habilidade, mas eu não tenho talento, né? O Ayrton Senna, por exemplo, eu me comparando com o Ayrton Senna, tem a habilidade de dirigir carros e ele tem um talento de ser extremamente competitivo na pista, né? Então, ele tem a competência para ser um piloto de Fórmula 1. Já eu, não sou competitiva, tenho habilidade, né? Precisaria desenvolver um pouquinho mais, mas eu não poderia ser. Então, a competência é algo que você combina entre a sua habilidade e uma coisa que você sabe fazer bem. Então, nesse momento é importante você refletir sobre aquilo que você sabe, o que você aprendeu a fazer. Quais habilidades que você desenvolveu na sua vida profissional, né? Quais habilidades você foi aprendendo, foi desenvolvendo e você uniu com os seus talentos e hoje aquilo representa uma competência sua. O que eu digo para vocês é o seguinte: desenvolver competências ao mesmo tempo que você está empreendendo é uma tarefa mais complicada, né? Porque você está ali no jogo, está empreendendo, empreender é uma coisa difícil. Então, quando você está empreendendo, é complicado você querer desenvolver coisas novas. Então, quando você for pensar num empreendimento seu, você precisa linkar aquilo, precisa estar relacionado com o que você consegue fazer, você sabe fazer, você aprendeu, você não vai ter que aprender uma coisa nova para começar um empreendimento. Então é importante fazer essa reflexão também, o que eu sei fazer?
Além dos meus talentos, o que eu aprendi? Enfim, você precisa pensar nas competências que você tem e dali que negócio que poderia estar linkado. Porque na verdade, e não necessariamente você precisa ter todas as competências para você empreender um negócio, né? É dali que surgem as parcerias. Você precisa ali se fortalecer na sua rede de contatos para sempre estar cercado de pessoas que podem nutrir isso, né? Suprir esse gap que você... de uma competência, por exemplo, que você não tem. Mas um quarto passo muito importante é você estar consciente das suas competências. E agora a gente vai para a sexta, o sexto elemento importante, né, da reflexão que você precisa fazer antes de empreender qualquer projeto, que é a oportunidade. E a oportunidade, para mim, ela está relacionada com o papel social do seu empreendimento. E aí não é social no sentido de filantrópico, né, de terceiro setor, não é nada disso. Social é que é o seguinte, o seu empreendimento, o seu projeto, aquilo que você está criando, ele existe para o mundo, né? O mundo vai consumir. Mesmo que você trabalhe sozinho, por exemplo, eu sou um web designer, eu estou fazendo sites, alguém vai ver seu site. Eu sou escritor, eu estou escrevendo sozinho, alguém vai ler seu livro, né? Sempre aquilo que você for fazer vai ser visto por algumas pessoas, um grupo, muitas pessoas. E aqui entra um fator que é muito importante. O seu empreendimento, o seu projeto, ele precisa ter relevância para o mundo. Né? Não adianta você estar ali, eu sei o que eu quero fazer, meu propósito, eu tenho essa competência, eu vou criar um projeto que para ninguém aquilo tem relevância. Ele precisa ser, o projeto precisa ser importante para um grupo de pessoas para que ele possa existir. Porque se as pessoas não precisarem, não comprarem, não usufruírem, não sentirem necessidade de consumir aquilo, não tem razão para ele existir, né? Então, a sexta etapa muito importante para você refletir é aonde que eu vou entregar valor para essas pessoas, quem necessita, né? O que eu quero produzir faz sentido para o mundo precisa daquilo? Então, essa é o sexto elemento para você refletir antes de você empreender. Legal, né? Você deve estar pensando, caramba, tudo isso é muito legal, mas fica ali no mundo etéreo, né? Falou esse talento, propósito de vida e tal. E realmente é um processo difícil, falando assim tão rapidamente para vocês, né? Numa palestra. É claro que nem sempre a gente consegue trazer ali nessa dimensão. Mas então eu vou trazer um exemplo, o exemplo do Moporã, que é a minha empresa, que é reflexo do meu processo, do processo do Bruno, que é o meu sócio e o meu amor, que a gente se uniu para construir esse projeto maravilhoso aí. E ele foi resultado exatamente deste processo que eu contei para vocês até agora, né? Da minha reflexão de propósito, de valores, de talentos, de visão de longo prazo, com um estudo, né, planejado da relevância para o mundo, das nossas competências, né, e como que a gente conseguiu consolidar e construir um empreendimento que viesse seguindo esse processo, né, de reflexão. Então eu vou voltar atrás lá nos talentos e eu quero contar um pouquinho de mim e do meu processo, de como que tudo isso culminou no Moporã. O Moporã eu já disse o que Moporã é, mas agora eu vou explicar como que ele nasceu dessa reflexão, desse processo interno de autoconhecimento. Então eu vou ler aqui para vocês. Os meus valores, eles são os seguintes. Criatividade. Então, para mim, criatividade, criar coisas é algo muito importante. Conexão. Eu valorizo demais a conexão com as pessoas, assim, eu preciso me sentir conectada e não são só as pessoas, é conexão a coisas, as pessoas, a projetos, a ideias, para eu poder ativar uma motivação. Para mim é muito importante, eu valorizo demais a conexão. Independência, como eu já falei, né, é algo que para mim foi muito importante para, por exemplo, tomar minha decisão de sair da Natura. Humor e alegria, então, né, humor e alegria eu gosto de fazer as coisas de uma maneira leve, divertida, sabe? Não me venha com sofrimento, com mimimi, né? Pra mim é muito importante estar num ambiente onde esse tipo de coisa é valorizado, humor e alegria. Maestria, que nesse caso maestria eu entendo como
excelência, né? Eu tenho uma coisa minha que é qualidade, assim, eu procuro fazer as coisas da melhor maneira possível. Para mim é muito importante que eu faça as coisas assim e que eu perceba que as coisas são feitas assim por outras pessoas. Então, é um valor importante para mim. E bem-estar integral, e aqui eu tô falando de bem-estar físico, emocional, espiritual, enfim. Eu quero depois mostrar como esse conjunto de valores, eles foram importantes para criar o estilo de vida que eu vivo hoje. Na verdade, eu vou até já falar. O Moporã... Não, eu não vou falar não, deixa mais pra frente, deixa eu continuar. Voltando lá, os meus talentos. Então, o que eu sei fazer bem, que me levou nessa trajetória aí pra abrir o Moporã, o meu empreendimento. Eu tenho um talento do relacionamento, então, como eu falei, eu me relaciono bem, eu estabeleço relações de qualidade com as pessoas, eu tenho facilidade de me relacionar com as pessoas. Se eu não fosse boa nisso, eu jamais poderia trabalhar com pessoas, né? Então, esse é um talento meu e é algo que eu sempre na minha infância me falaram, né? Criança comunicativa, criança conversa com todo mundo, enfim, relacionamento é um talento meu. E inspirar, então eu sei que eu tenho essa capacidade de inspirar as pessoas a fazerem seus movimentos, a tomarem decisões. Eu sei que eu consigo fazer isso bem. Senso estético, aí já é uma coisa, né, que eu gosto de moda, de roupa, de decoração, de casas. E isso é uma coisa legal, porque eu consegui trazer esse talento para o Moporã. Então, assim, toda a parte estética no sentido de materiais gráficos, assim, eu não manjo nada de programação, de web design, essas coisas, mas eu acho que eu consigo trazer um toque das coisas que a gente desenvolve nas peças, né? Como somos só eu e o Bruno, a gente tem que ser pau pra toda a obra. Então tem algumas atividades que, quando requer um pouco mais de senso estético, elas são sempre minhas. E eu acho que eu consegui. Isso é uma coisa muito legal, na verdade. Quando você consegue pegar um talento seu, que você às vezes acha que ele faz sentido só em alguma área, enfim, né? Ah, eu tenho senso estético, pra me vestir e tal. E você consegue trazer isso, essas referências que você vai acumulando ao longo da vida, porque o talento é algo que te dá prazer. Então, muito provavelmente você exerce e você acumula referências e você consegue transmitir aquilo para outras atividades. Então, hoje, por exemplo, o senso estético eu uso para fazer as peças e as coisas do Moporã. Quando vai fazer treinamento presencial, decora a sala, tal. Então, esse é um talento que eu uso pro Moporã. Criatividade, né? É um talento meu. Como eu falei, criar coisas, eu acho que eu faço bem, eu gosto e me dá prazer. E aprendizado, aqui na verdade é aprendizado rápido e contínuo. Eu acho que foi muito importante eu ter essa capacidade de aprender as coisas rápidas, porque a gente abriu a empresa e as coisas, quando você empreende, elas acontecem muito rápido, né? E você precisa absorver as coisas de uma forma rápida e tá aberto, inclusive, para você aprender coisas novas, porque é sempre uma coisa diferente todos os dias. Então, aprendizado rápido e contínuo é um outro talento meu. E a minha visão de longo prazo. Essa visão de longo prazo minha aqui, eu acabei traduzindo ela através de uma frase, a minha frase do meu legado, mas, como eu falei, esse é um exercício legal se você quiser, de repente, olhar para as suas dimensões, né? Dimensão material, dimensão de relacionamento, dimensão de cognitiva, o que você aprendeu, né? O que você desenvolveu de aprendizados. Mas a minha frase de legado, ela é essa aqui. Impactar positivamente o maior número de pessoas para que elas possam, pelos seus próprios caminhos, encontrar sua felicidade. Eu sei que ela tá meio assim, meio subjetiva, né? Não é uma coisa tão pé no chão, mas quando eu olho para frente, para o meu futuro, né? E eu vejo como se fosse no passado a história da minha vida, se eu sentir que eu consegui impactar o maior número de pessoas possíveis para que elas pudessem encontrar por si só, pelos próprios caminhos, a felicidade, eu vou saber que eu consegui cumprir a minha missão, né?
Então essa é a minha visão de longo prazo. E da união desses 3 elementos, né, dos meus talentos, dos meus valores e da minha visão de longo prazo, nasce meu propósito de vida. E o propósito de vida não é algo que tem que ficar etéreo, né? Escreva o seu propósito de vida. Materialize ele através de uma frase, né? Como eu falei já no começo da palestra, quando você coloca no papel alguma coisa, você dá outro significado para aquilo, dá outro sentido, você percebe aquilo de uma outra forma, né? Escrever faz com que você tenha que pensar sobre aquilo, você tenha que refletir. Então, escreva seu propósito de vida. E eu vou compartilhar o meu propósito de vida com vocês, que é, por que eu tô aqui, né? Só retomando, o propósito de vida, ele é a motivação, a sua motivação, que acende o seu reatorzinho interno, né? E o meu propósito de vida é, eu escrevi em forma de frase, vou ajudar pessoas a encontrar seus próprios caminhos na vida. Para você, talvez, essa frase não faça nenhum sentido. Para mim faz muito sentido, né? O meu propósito de vida, ele surge da união dos meus valores, dos meus talentos e da minha visão de longo prazo. Então, eu sei que é por conta disso que eu ativo a minha motivação interna, meu reatorzinho. Tudo o que eu faço é para poder colocar esse propósito, exercer esse propósito. E como eu falei para vocês, não adianta, né, o propósito ele precisa ser materializado, ele precisa ser aterrissado através de um projeto. E aí agora eu vou compartilhar com vocês o Moporã, né? Aqui, né? Como que ele foi construído a partir, né, do meu propósito, das minhas competências e da relevância para o mundo. Eu já expliquei, já contei para vocês o que é o Moporã. O Moporã é uma empresa social, né? Tá na raiz dessa empresa a questão social, porque para mim e para o Bruno é importante que a gente tenha um papel socialmente ativo. Então a gente tem um braço corporativo e um braço social, então a gente trabalha produzindo conteúdos, né? Os nossos conteúdos são sempre cursos e programas que sejam realmente transformadores para ajudar as pessoas nesse processo, né, de identificação de propósito de vida, fazer as mudanças em sua vida. E a gente tem esse braço social porque tem uma causa nossa, que é de acreditar que todo mundo merece usufruir dessas ferramentas. Então a gente tem um projeto social que a gente roda o Brasil, levando as nossas oficinas de autoconhecimento para os jovens, onde esse conhecimento não chega, são oficinas gratuitas, enfim. Então o Moporã, ele se a gente for pensar de uma maneira mais subjetiva, ele é exatamente a concretização do meu propósito e do propósito do Bruno, né? Então ele é uma empresa de educação que cria programas de transformação. Eu tenho como propósito de vida ajudar as pessoas a encontrar seus próprios caminhos. Eu vou compartilhar o propósito do Bruno, depois eu me entendo com ele lá, mas aqui também está aberto para todo mundo. O propósito dele de vida, a frase do propósito de vida dele é: eu vou criar contexto para florescimento. E aí, isso também parece subjetivo, mas para ele essa frase faz muito sentido, né? E criar contexto é qualquer ambiente que proporcione uma experiência de elevar a consciência das pessoas para um outro patamar. Isso hoje é a criação de um contexto, né? Os trabalhos que a gente faz online é criação de contexto. Então, no caso dele, ele tem esse propósito, eu tenho o meu, e dessa união dos dois a gente conseguiu criar essa empresa que cria esses programas de transformação para ajudar as pessoas nos seus próprios caminhos e nos seus processos de empoderamento. E aí, continuando, né? Legal. A gente falou de propósito, a gente falou do qual que é o empreendimento e quais as competências que nós temos, eu no caso, né, tô falando aqui de mim, para poder fazer com que esse projeto aconteça. Então, no meu caso, eu sou formada em administração, então eu tenho o conhecimento né, da formação de administração para construir uma empresa, então eu estudei isso durante a minha faculdade, plano de negócios e tudo que um empreendimento precisa, né? A gente teve matérias na faculdade que era só de empreendedorismo. E eu tô criando uma empresa que conversa diretamente com as pessoas, que impacta diretamente a vida das pessoas em seus processos de transformação. E durante a minha vida profissional inteira, foi com isso que eu trabalhei, né? Nos últimos anos com que eu trabalhei com recursos humanos foi com processos de desenvolvimento. Então, facilitação de grupos, criação de conteúdos,
estudei muito isso, né? Durante os 6 anos que eu fiquei lá, eu fiz cursos, li muitos livros, participei de uma série de formações para poder conhecer as metodologias para ajudar as pessoas nos seus processos. Então, eu tenho essa competência para fazer isso, né? Então, e o Bruno, o Bruno é engenheiro, mas ele tem uma carreira bastante multifacetada. Então, ele também trouxe muitos conhecimentos importantes e competências importantes para a gente poder tocar o projeto. E a gente sabia que a gente tinha a competência necessária para fazer isso acontecer. E por último, a oportunidade para fazer o nosso projeto acontecer, né? E qual que é a oportunidade? Se você está assistindo essa palestra e se você está assistindo todas as palestras do Vá Mais Longe, tá aí a resposta. Não preciso muito falar mais do que isso. Na verdade, a gente sabe que ultimamente a gente está vivendo, e muito provavelmente você deve conversar isso com pessoas conhecidas, no seu círculo de pessoas, talvez você já deva ter falado sobre esse assunto. A gente está numa era que eu chamo, né, eu não, né, mas eu gosto de chamar da era da realização. Ou seja, o Brasil, o mundo, enfim, está entrando num patamar de consciência e de necessidades que vai muito além das necessidades mais básicas, né? Hoje a gente quer ter um emprego que a gente encontre sentido, a gente quer ter uma carreira que tenha um propósito, a gente quer sentir que a gente está fazendo a diferença. Isso é um fenômeno moderno. Para você ter uma noção, em 1775, se não me engano, 1775, a palavra realização, em inglês, fulfillment, ela não estava no dicionário, né? Então, assim, essa palavra nem existia. As pessoas não tinham nem, né, não tinha nenhuma palavra para definir esse senso de satisfação de alguma coisa, de realização, de preenchimento interno, né? Então, isso vem sendo, é uma coisa que surgiu muito recentemente. E por quê? Porque a gente vem de algumas gerações que sofreram com guerras, que sofreram com doenças, né, que sofreram com pestes, enfim, que foram dizimadas por acontecimentos como guerras e doenças e tal. E agora a gente acabou entrando numa situação, né, num patamar ali, onde a gente começou a se estabilizar, né, no sentido de necessidades de sobrevivência. A gente já não tem medo de ter guerras, pelo menos no Brasil, né, a gente está num contexto onde a gente não precisa sentir medo latente, como era antigamente, de ter guerras. As doenças, o avanço da tecnologia fez com que tudo isso fosse mais controlado. E isso fez com que o ser humano, ele começasse a subir, né? Isso tem muito a ver, por exemplo, com a pirâmide de Maslow, né? Você sobe ali da base da pirâmide para você ir para um outro patamar de necessidade. Essas necessidades já estão supridas. Você não precisa se preocupar com isso. Então, cada vez mais existe um movimento de pessoas que estão atrás de carreiras que proporcionem, que lhe deem senso de propósito, senso de realização, né? O que a gente fala, a gente não quer só comida, a gente quer se sentir realizado, a gente quer mais a experiência de viver. Então, essa é a relevância para o mundo, né? Por que o nosso trabalho é importante? Nosso trabalho é importante porque a gente serve a um grupo de pessoas que precisa dessa orientação e dessa ajuda para conseguir encontrar seus próprios caminhos, descobrir seu propósito e viver essa necessidade e conseguir suprir essa necessidade de realização, né, de faça alguma coisa que está fazendo diferença para o mundo. Então, nosso trabalho tem uma relevância enorme para um grupo de pessoas que vivem na sociedade atual. Então, a gente conseguiu cobrir, né? A gente cobriu esses 6 elementos. A gente tem valores, talentos e visão de longo prazo que resultam num empreendimento que usa as nossas competências e que tem uma relevância para o mundo. Então a gente tem a motivação para fazer, a gente sabe que a gente consegue fazer e a gente sabe que é um empreendimento necessário para o mundo, para a sociedade, para as pessoas e que vai entregar um valor, que as pessoas querem aquilo, elas precisam daquilo nesse momento. E aí sim, a gente vai para olhar de forma mais concreta o empreendimento. Então esse empreendimento ele vem dessa experiência de autoconhecimento dos seus empreendedores, né, de um olhar mais profundo. A gente sabe que o que a gente está exercendo através do empreendimento ele está conectado com a nossa energia, com o nosso propósito. E aí sim, aí a gente, né, tendo tudo isso muito estruturado na nossa cabeça, a gente consegue pensar em
público, a gente consegue pensar em valor agregado e a gente consegue pensar em plano de negócios. Então agora eu queria deixar, na verdade, para vocês um vídeo, né, que eu acho que é mais autoexplicativo para contar um pouquinho do Moporã, um pouquinho do nosso estilo de vida, um pouquinho do que a gente faz, como a gente faz, o que a gente valoriza. E eu acho que nesse vídeo você vai conseguir ver muitos dos elementos que eu falei na palestra inteira. Você já pensou em viver 2 anos viajando pelo Brasil, conhecendo belas paisagens, diversas comunidades, ainda ajudar jovens a entrar no mercado de trabalho? No nosso quadro Linha de Frente, a gente conta a história de um casal de São Paulo que está com as malas prontas para essa aventura. O motorhome que vai levar conhecimento e sonho para jovens dos 4 cantos do Brasil, principalmente para aqueles de menor renda. Os idealizadores? Este casal de brasileiros que conciliou a ideia de rodar pelo país a passeio com uma função social: compartilhar a experiência que adquiriram na vida profissional. A gente cria programas que ajudam as pessoas a encontrar seus caminhos de carreira, caminhos pessoais. E aí veio a ideia, vamos levar então tudo isso que a gente tem de conhecimento para o Brasil. A nova casa tem tudo o que Bruno e Larissa precisam: cama, banheiro, armários, cozinha, mas tudo numa versão bem mais reduzida. Ontem a gente estava limpando aqui, eu falei, bom, agora eu já estou me sentindo em casa. Agora que eu estou arrumando as coisas aos poucos, a gente já começa a se sentir em casa já. O projeto Moporã na Estrada vai oferecer cursos gratuitos para jovens das classes B, C e D com idade entre 16 e 30 anos. Formatamos 4 oficinas para levar para os jovens de todo o Brasil, que falam de temas como criatividade, talentos, como você desenvolve o seu propósito de vida, cria motivação para a sua vida, para exercer aquilo que você quer. E como fonte de renda, eles vão manter um escritório dentro do motorhome. A gente oferece os cursos em algumas parcerias com algumas instituições. Além disso, a gente também desenvolve alguns produtos online. Então, a gente tem os 2 braços, né? Um braço corporativo, que a gente chama, que é remunerado, e o braço social, que é onde a gente faz o trabalho com os jovens que não têm esse acesso à possibilidade financeira de fazer um trabalho como esse. Serão 639 dias de viagem, cerca de 20 estados brasileiros e mais de 18 mil quilômetros percorridos. Com uma jornada longa assim pela frente, o jeito é cair na estrada e desbravar Brasil afora. A viagem começa agora em novembro em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Depois segue para o sul do país, sudeste, centro-oeste, norte e, por último, nordeste. A cidade que quiser receber a visita do motorhome pode entrar em contato através do site www.moporã.com.br. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham curtido aí essa 1 horinha que a gente passou juntos e que eu tenha podido inspirar vocês a fazer essa reflexão antes de você abrir, colocar no mundo um projeto seu, porque é muito importante para quem empreende alguma coisa ter consciência do que você está entregando para o mundo, por que você está entregando para o mundo, né? E fazer esse processo de conhecer o empreendedor, ele é extremamente importante para isso, né? Então, obrigada pelo tempo aí, obrigada para quem ficou até o final. Foi muito bom ter ficado aqui com vocês. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acessem o www.mo.moporã.com. A gente também está com um programa bem legal agora que a gente está com um mini curso gratuito para ajudar as pessoas a fazerem as mudanças em suas vidas. Quem dá o curso é o Bruno. Então, se você quiser se inscrever, é www.crieseucaminho.com. Tenho certeza que pode ser mais um conteúdo para agregar você aí no seu processo de autoconhecimento, de mudanças. E é isso aí. Obrigada pelo tempo. Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus.